Bom dia a todos. Bom, gente, vamos começar 8h30. Lembrando a todos que nós estamos em outubro de 1861 da Revista Espírita, não é? E para começar, vamos pedir a Itamar que faça a prece, Itamar. Faz a prece aí para a gente começar. Divino amigo Jesus, dileto companheiro, nesses instantes queremos te pedir a companhia dos bons espíritos para que possam estar conosco nesta manhã, compartilhando desses momentos reflexivos, trazendo também suas intuições e suas participações para que possamos assimilar cada vez mais essa doutrina maravilhosa que tanto amamos. Continua abençoando o nosso irmão João da Silva Oliveira, que se recupera cada vez mais, bem como a todos aqueles outros que se encontram nesse processo de recuperação, não só do Covid, mas de todas as doenças. Enfim, esteja conosco hoje e sempre. Beto, tá fechado seu microfone, Beto. Bom, lembrando aos ouvintes aí, aos internautas, que nós estamos em 1861, lá com Kardec, na Revista Espírita. E o nosso irmão Anderson vai começar a apresentação e o tema banquete oferecido pelos espíritas lioneses ao senhor Allan Kardec. Você tem 10 minutos, meu grande amigo. Beleza. Gente, bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Eu queria inicialmente já dizer que provavelmente eu não vou usar os 10 minutos, né? Afinal de contas, essa parte do banquete, ela é muito mais uma pequena introdução para o que Itamar, né? E o que... acho que é Roberval, se eu não me engano, né? Que vai falar o outro tema, que vão falar depois, né? Que é o discurso de Kardec. Então, não vejo, ao meu ver, o que essa parte do banquete, né, vai acrescentar de muito mais como uma introdução para o que vai ser dito depois, né? O banquete, na verdade, traz nesse texto algumas informações históricas sobre a evolução do espiritismo. Para mim, nisso, na minha percepção dos textos, resume tudo o que tem de importante nessa parte, né? Ele vai fazer uma pequena introdução, né, nesse banquete oferecido a Allan Kardec pelos espíritas lioneses ao chegar em Lyon, né? Como a gente já tinha dito na sessão passada, no estudo passado, eles entraram em recesso, né? Nesse recesso, Kardec costumava viajar. Ele faz uma observação interessante, né? E deixa claro que isso foi uma coincidência, né? Que não foi coisa dos espíritos organizando, mas fala, por fato de coincidência, que esse encontro dele com o pessoal em Lyon acabou acontecendo no dia 19 de setembro novamente, como tinha acontecido em 1860, dia 19 de setembro, nem por isso virou uma data, né, comemorativa, festiva, nem marcada, né? Ele deixa observado aqui no final, né, no último parágrafo, né, dessa introdução, né, que foi uma coincidência interessante, né, mais uma coincidência, né? E aí, nessa pequena introdução, né, Kardec no texto vai nos dizer, né, fazer uma referência histórica, né, fazendo uma comparação que no ano anterior, quando eles estiveram em Lyon, ele contava cerca de 30 convidados ali, nesse banquete, quando eles se reuniram, e que nesse ano, né, o encontro deles contava, né, com cerca de 160 convidados, representando os pequenos grupos, os diversos grupos que existiam na cidade já, né? Então, esse número nos dá uma referência bem interessante sobre a evolução em que o espiritismo estava tendo dentro de Lyon, né? E esse fato histórico é bem interessante, né? Para a gente ver o quanto o espiritismo, palpavelmente, a gente vê em números, né? O quanto o espiritismo vinha evoluindo em muitas regiões, né? Aqui especificamente
ele está falando de Lyon, né? Ele faz uma observação mais na frente também, antes de entrar no primeiro discurso, onde ele vai falar do senhor Renault, né, que ele pede desculpas por não ter acrescentado o discurso do senhor Renault na Revista Espírita, mas diz que a culpa não foi deles, né? Afinal de contas, eles transcreveram os discursos para ele depois e o senhor Renault não chegou a tempo, então ele não teria como colocar. Mas veja, ele faz uma observação interessante. Ele vai dizer que o discurso que o senhor Renault fez lá foi notável por suas apreciações, e no qual encontramos demasiados elogios a nós dirigidos. Eu, Anderson, vou ser bem sincero, meu papel aqui como apresentador não é ficar lendo o texto, é dizer as interpretações do texto e para que a gente também possa dialogar sobre isso. Mas eu vou ser bem sincero, gente. Se o discurso do senhor Renault era demasiado elogio e demasiado era mais do que o que já tem nesses três aqui, eu não consigo nem imaginar o que era demasiado. Ao meu ver, os textos já, muitas vezes, eles já tratam Kardec como se fosse uma figura quase, né, vamos dizer assim, quase como se fosse um sacerdote, uma figura assim, sabe? Pelo excesso de elogios que fazem a ele. Lógico, depois Itamar vai poder falar sobre isso, né, que é quem vai falar do discurso de Kardec, depois Robert Val, se eu não me engano, que vai falar sobre a Epístola de Erasto, né? E a gente vai ter outras oportunidades para poder falar sobre isso, né? Eles fazerem Kardec e aceitar são duas coisas diferentes, mas que eles é visível no texto como eles tratavam Kardec, como viam Kardec, né? Dessa forma quase que como messiânica, né? Que de fato era, porque era uma missão, né? Se a gente for nesse sentido, né? Do Messias, aquele que leva a mensagem, né? E tem essa missão, seria messiânica, né? Mas, enfim, mas não no sentido católico, vamos dizer, que a gente vê, né? E, enfim, e aí depois ele vai partir para os... Ele traz três discursos, né? O primeiro do senhor de Jô, né? Que é o presidente desse grupo espírita, que eram ele, quem fundou foi o senhor e a senhora de Jô, né? Mas aí primeiro ele traz o discurso do senhor de Jô, né? Que foi direcionado aos espíritos que auxiliam. Rapidinho, gente. Na introdução tem uma informação interessante. O nosso amigo João não está aqui com a gente, né? Mas ele fez um comentário alguns meses atrás que é bem importante aqui dentro, quando ele vai dizer aqui, né? Que ele fala, o senhor Deju vai falar aqui. Não, foi na parte anterior, né? Na introdução do banquete, quando ele vai dizer o seguinte: vocês vão lembrar de um texto aí que ele vai dizer assim, que fica feliz por conviver com Kardec, né? Que era o que recebia as intuições, né? E trazia o trabalho do Espírito da Verdade, né? Para a Terra, né? E logo na frase seguinte ele diferencia, ele faz: também fico feliz pelo Espírito de João Batista, o qual dirige esta casa, a casa de Lyon. Ou seja, ele diferencia, ele não fala que João Batista é o Espírito da Verdade, muito pelo contrário. Em três linhas ele diferencia os dois espíritos. O Espírito da Verdade é uma coisa e João Batista é outro espírito, né? E João até comentou uma vez com a gente aqui que ele falou, né, que tem muita gente no movimento espírita que acredita que o Espírito da Verdade seja o Espírito de João Batista, né? Enfim. E aí ele vai falar aqui do primeiro texto, que é direcionado aos espíritos, esse discurso do senhor de João, que eu separei apenas um parágrafo, eu fiz isso com os três textos, que eu acho que esse parágrafo resume o texto todo que ele disse. E nesse parágrafo ele vai escrever assim: é, pois, ao apelo invisível dos espíritos superiores que respondemos, aqui vindo lhes testemunhar o nosso reconhecimento com o coração unânime. Roguemos-lhes que nos conservem sua proteção e seu amor e continuem suas instruções tão suaves, consoladores e vivificantes que nos fizeram tanto bem desde que tivemos a felicidade de receber suas comunicações. Para mim, esse parágrafo resume todo o discurso, né? Foi nesse caminho que o senhor de João foi no discurso dele. Depois vai vir um brinde do senhor Cortete, me perdoem, Roberto já até falou, em lugares eu boto lá para ver a tradução, mas não consigo decorar a pronúncia dos nomes em francês. Tento e não consigo decorar, né? E esse senhor que ele bota aqui, que era um negociante, que faz parte do Grupo Espírita de Lyon, né? Ele vai propor um brinde ao senhor e à senhora de Jô, porque eles eram os fundadores do centro, né? Então, veja, o senhor de João faz primeiro aos espíritos,
Depois, o senhor Cortete vai fazer ao senhor e a senhora Dijon, que são os fundadores daquele centro, e o senhor Dijon é o presidente. Então, e aí eu separei 2 parágrafos aqui no meio que resumem o texto todo, na minha opinião, que ele vai dizer o seguinte: bem sabemos, senhora, se referindo à senhora Dijon, né, que apenas sois a intérprete dos espíritos superiores, que a vós estão ligados, mas também com que devotamento realizais essa tarefa. Por vosso intermédio, nos iniciamos nessas altas questões de moral e de filosofia, cuja solução deve trazer o reino de Deus e, por consequência, a felicidade dos homens na terra. E aí, no parágrafo seguinte, ele vai dizer: também vos agradecemos, senhora, a assistência que dai aos doentes. Vossa fé e vosso zelo, disso recebe a recompensa pela satisfação que experimentais em fazer o bem, em aliviar o sofrimento. Né? Para mim, também, esses 2 parágrafos resumem o discurso, né, do senhor Cortê. E, por último, encerrando a minha parte já, né, vai vir a questão... 1 minuto, beleza, Beto. Do brinde do senhor professor Bolat, né, que vai fazer um brinde à situação, né, ao acontecimento de Allan Kardec, que eu separei apenas um trechinho que ele fala lá no meio, que para mim resume todo o discurso que ele fez, onde ele vai dizer: nós também, caro mestre, somos vossos soldados, vossos voluntários, e por mais alto que tenhais plantado o vosso estandarte, a nós não cabe defendê-lo, que ele não o necessita, mas a nós cabe fazê-lo triunfar por uma prudente e fervorosa propagação. E para mim, encerro a minha parte aqui, e agora vai para o segundo discurso de Kardec, que vai ser com Itamar. Beleza, pessoal? Valeu, boa apresentação. Faltou 30 segundos. Eu gostaria de avisar os palestrantes de hoje que eu estou colocando no chat quantos minutos falta. Fica de olho. Bota o chat aí, porque eu vou dizendo para não ficar interrompendo, valeu? Então, agora é o nosso amigo Itamar, com o discurso de Allan Kardec. Lembrando aos internautas que nós estamos em 1861, em outubro de 1861, da Revista Espírita, né? Então, Itamar, você tem 15 minutos, fica à vontade. Beleza, saúde e paz a todos. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção para algo interessante, que é a interligação dos 3 artigos. Isso vai nos possibilitar uma maior compreensão desse estudo de hoje. Então, antes apresentou justamente o banquete, eu vou apresentar o discurso e Roberval, a Epístola de Erasto, que é justamente o que Kardec no final vai falar. Então, a gente percebe o quê? O momento em que Kardec sai de Paris e vai fazer visita, né? Vai visitar os confrades, fazer uma interação com o movimento espírita de outros lugares, de uma forma específica em Lyon. E lembrando que há 1 ano atrás, né, em outubro de 1860, ele já houvera feito isso. Também teve o banquete, também teve o discurso, né? E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu tive também a felicidade de apresentar esse discurso de 1860. Também foi coincidência, como Kardec disse, né? Eu acho que foi coincidência, não foi nada programado. Mas eu fiz um comparativo dos 2 discursos. Eu queria chamar a atenção de vocês, até depois vocês fazerem pessoalmente. Veja como Kardec, nesse discurso de 1861, estava totalmente diferente. Nem parece ser o Kardec de 1860. O Kardec de 1860, no discurso, fora muito mais formal, mais racional, mais instrutivo, mais orientativo. Agora não. Agora, nesse discurso que eu irei apresentar hoje, nós vamos ver um Kardec diferente, um Kardec mais emoção, mais tranquilo. Vou trazer só um parágrafozinho do discurso de 1860 para vocês verem. Examinai a seguir os resultados práticos de cada sistema. A verdade deve estar do lado daquele que produz maior soma de bem, que exerce uma influência mais salutar, que produz mais homens bons e virtuosos, que estimula o bem pelos motivos mais puros e mais racionais. Veja a presença de um Kardec na linha daquele que ele sempre foi, na linha racional, na linha, né, muito sério, na linha muito formal, orientativo, mostrando como deveria se comportar todos aqueles que estivessem
na condução das casas espíritas e na condução do trato com os espíritos. Agora, nesse momento, né, em 1861, veio um Kardec diferente. Né? Logo no primeiro parágrafo, ele vai falar o quê? Ele vai falar da alegria de estar lá, da humildade, né, da simplicidade, dizer, olha, esse grupo de vocês aí é um grupo simples, mas vocês ficaram meio reticentes em relação a me convidar, pensando que eu não viria, e eu vim de boa, tranquilo, então não se preocupe com essa questão. Então, mostrando uma característica, inclusive, que aí eu vou abrir um parênteses, pedir permissão a vocês para abrir um parênteses, para relatar um fato que aconteceu aqui em Baixa Grande. Nesse momento eu estou em Baixa Grande. Um amigo meu hoje me disse que eu moro debaixo de um chapéu. Cada dia eu estou numa cidade diferente. Então, eu estava em Jacobina ontem, hoje eu já estou em Baixa Grande. E aí, em 1980, aqui em Baixa Grande, Divaldo Franco veio pela primeira vez. E quando chegou aqui, simplesmente foi fazer atividade e não tinha onde hospedar Divaldo aqui. Né? Tinha onde dormir, mas para alimentar não tinha, cidadezinha pequena. E eu me lembro que João, né, uma pessoa do grupo, era quem tinha uma melhor condição, apesar de ser pobre e já ter uns 8 ou 10 filhos, convidou Divaldo para ir tomar café na casa dele. O banquete foi na casa de João. Imagine, funcionário público ganhando pouquinho, e fez o quê? Café com leite, com pão, e um bolozinho que comprou no meio da rua, na feira, e botou naquela mesa cheio de menino, e a gente, eu fazia parte da juventude, e foi algo surreal, porque a gente observava Divaldo, né, um cara de renome internacional, naquele meio aqui, naquele ambiente, e a gente ficava cheio de dedos. E aí, naquele momento, eu vi uma faceta da simplicidade de Divaldo, né, se levantando, dando pão aos meninos, fazendo aquilo que provavelmente ele fazia na Mansão do Caminho. Mas depois, a satisfação dele permanecer batendo papo com a gente, algo num ambiente tosco, num ambiente... Eu acho que Divaldo nunca houvera passado por um ambiente daquele. Quando eu li esse parágrafo aqui, eu me senti assim, eu digo, olha, Kardec chegou no meio de operários, né, pessoa simples, e demonstrou logo essa característica da simplicidade, para colocar as pessoas numa condição, né, não de desigualdade. Então, foi algo interessante, e que também vem um cuidado nosso quando... Aí eu vou puxar para a gente hoje do estudo. Quando a gente tiver que conviver com pessoas que hoje não têm o conhecimento que a gente tem, nas visitas que vai passar a pandemia, a gente vai fazer visita nos grupos espíritas, pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento, para a gente, com o nosso comportamento ou com o nosso ar de superioridade intelectual, não diminuir eles. Né? Que eu percebi isso aí, ó, Kardec descolocando, deixou o pessoal, esse discurso de hoje vai deixar o pessoal à vontade, porque o outro... Eu acho que o pessoal deve ter dito, rapaz, esse cara, talvez antes, vem explicar o porquê desse messianismo que eles tratavam Kardec, né? Pelo conhecimento, aí ficava todo mundo. Aí, nesse momento, o pessoal, Kardec disse, rapaz, vou baixar a bola, vou fazer um discurso light, tranquilo, vou tratar, o pessoal não ficar querendo me elogiar, achando que eu sou o supra-sumo. Então, eu extraí essa lição. Licença. É porque a cadeira aqui estava querendo cair, eu vou trocar logo de cadeira. Então, esse primeiro coisa. Segunda coisa, quando o Anderson falou aí no banquete, a respeito da coincidência da data, Kardec traz no terceiro parágrafo algo interessante sobre isso. Ele diz assim, não julguei, senhores, que esta espontaneidade, a espontaneidade da reunião, que nos levou, seja um fato puramente pessoal. Aí ele vai falar de uma forma específica da reunião lá. Essa reunião, não duvideis, tem um caráter especial e providencial. Uma vontade superior o provocou. Mãos invisíveis vos impeliram para cá, malgrado vosso. E talvez um dia ela seja inserida nos fastos do espiritismo. O que ele quer dizer com isso? Vários grupos de Lyon se reuniram. Por isso que teve muita gente. Antes tinha 30, agora mais de 160. Ali sim, aí houve a participação da espiritualidade, tentando justamente unificar, tentando juntar, tentando unir, porque provavelmente deve estar havendo disputas, né, de grupos. Tanto é que Kardec vai dizer, olha, não precisa reunir todo mundo aqui no mesmo grupo, não. Permaneça nos grupozinhos pequenos de vocês, mas mantenha uma interligação. E isso ele vai falar aí. E mais na frente ele vai fazer um alerta, dizendo o seguinte, olha, aqui tem muitos espíritos. E esses espíritos que estão aqui
também participando do banquete, esses espíritos podem logo depois semear discórdia, mas se vocês permitirem que isso venha acontecer. Se vocês não permitirem, não vai haver nada disso. Justamente não há interligação entre nós com a espiritualidade, quer seja superior ou inferior, que vai depender da gente, da condição, dessa simetria entre nós e os espíritos. Vai falar sobre o progresso do espiritismo, para mostrar que o espiritismo realmente tem progredido, e isso tem sido muito bom. Vem falar sobre uma nova fase do espiritismo, a fase agora da coragem, porque, dizia ele, 500 pessoas ficavam, né, participando das atividades espíritas, mas sem botar a cara, sem se mostrar. E agora não, vai ter que mostrar justamente e vai sofrer os embates. Para vocês terem ideia, nos anos 80, a gente sofreu muito isso aqui em Baixa Grande, o pessoal batia pesado na gente, que espírita naquela época, nos anos 60, 70, 80, era chincalhado, sim, aqui no Brasil. Eu ainda peguei uma pontinha disso aí. Hoje é o inverso. Hoje ser espírita dá ibope, como diz João, né? João gosta de utilizar esse termo. Vem falar sobre os benefícios morais do espiritismo, de ter promovido justamente transformações. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Vem falar sobre os benefícios. Vem falar sobre os novos adversários do espiritismo. E aí ele vai dizer, olha, aqueles adversários como o senhor Luiz Figueiredo, lembra daqueles artigos do Maravilhoso do Sobrenatural? Eles eram ignorantes. Eles vinham contrapor a gente porque não conheciam. Agora não. Vamos nos preparar porque vem adversários novos, tenazes, né, pérfidos, maldosos, por interesses materiais que vão bater pesado na gente. Vem falar sobre uma nova legião de espírita das classes laboriosas. Dessas classes laboriosas, aqueles que viriam exercer atividades beneméritas, né, aí de uma forma específica. Vem falar sobre a propagação inicial. Olha a preocupação de Kardec nesse parágrafo. Ele vai dizer o seguinte, ó, a propagação do espiritismo nas classes mais esclarecidas e das mais altas esferas foi necessário, porque está no meio de operários. E vamos lembrar de Erasto, o que Erasto disse, que preferia, inclusive, buscar médios que tivessem melhor condição intelectual e, às vezes, nem condição moral, porque era um momento justamente para poder divulgar, trazer informações com um conteúdo mais elevado a nível de conhecimento científico. E nas classes mais altas, encontrava esse pessoal aí. 5 minutos. Beleza, Beto, estou ligado. Vem falar sobre o espiritismo consolador e da necessidade dos espíritas daquela época e que continua servindo, pregar pelo exemplo, né? Ele disse, olha, é preciso que se pregue pelo exemplo, não é só pela teoria, mas a vivência. Vem trazer a informação de que o cristianismo se contrapôs ao paganismo na fase justamente para poder se fortalecer, só que o espiritismo não vai nessa linha de direção, que o espiritismo é a revivescência do cristianismo, que era diferente. E que o espiritismo repousa na possibilidade da comunicação com o mundo invisível. Isso aí é um dos princípios básicos, né, do espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos, e essa interligação com o mundo invisível favorece justamente um apanhado maior de informações da vivência dos espíritos no seu estado de erraticidade. Faz um questionamento interessante. Espiritismo tem feito bem ou mal? Eles jamais aconselham, e também traz uma informação de que o espiritismo jamais aconselha alguém a mudar de crença. Eu vou abrir outro parênteses, né? Vou pedir a vocês para abrir outro parênteses, que eu me recordo de 1990, em Palmeiras, Lençóis, quando nasci em Fauásia, trouxe essa mesma informação. Tinha um público de umas 300 pessoas e ele perguntou. Eu queria perguntar a alguém aqui, pessoas, né, numa atividade pública, se o espiritismo já promoveu algum mal para alguém. Se nós aqui já aconselhamos alguém a fazer algum mal. Se a gente já fez algum mal, levante aí no meio da plateia e diga para a gente. Olha aí a relação com pregar pelo exemplo, a responsabilidade que atribui a gente por sermos o quê? Por sermos a expressão viva
da doutrina que professamos. Então, a responsabilidade grande. E a questão da crença, né? Que a gente tem que ter essa sabedoria de convivermos com pessoas de outras crenças e sem querermos imputar neles que assimilem as nossas crenças, né? Eu digo isso porque eu convivo. Minha esposa agora mesmo ela foi para a igreja, né? Ela é católica, foi para a missa. Numa boa, tranquilo. Então, o ideal para mim seria que ela fosse espírita, como o ideal para ela seria que eu fosse católico, né? Mas tem o ideal e o possível. E no possível faz com que a gente tenha essa comunhão. Kardec já chamava a atenção disso lá em 1861. Sugere que a sociedade lionesa agregue mais os grupos, né? Só que nessa agregação ele diz, olha, vamos preservar a unidade dos princípios da doutrina. E finaliza falando de que Erasto que os espíritos vão trazer mensagens. E, particularmente, Erasto, que é justamente o último parágrafo, quando ele diz, olha, os espíritos aqui estão participando também, querem participar. E Erasto vai trazer uma mensagem para vocês. Só que a mensagem não foi dada publicamente. Trouxe já com ele essa mensagem pronta. E quem vai falar dessa mensagem é o Dr. Roberval. Tinha 1 minuto ainda. O pessoal hoje está educado, hein? O pessoal está educado. Lembrando a todos os ouvintes que nós estamos, né, internauta, que nós estamos na revista de 1861, outubro. E o nosso amigo Roberval agora vai falar sobre o discurso de Erasto. Fique à vontade, você tem 15 minutos, meu amigo. E um de Itamar, 16. Estão me ouvindo bem aí? Mais 30, meu, 16,5. 16,5, valeu, Anderson. Bom, pessoal, vamos lá. A comunicação de Erasto é bastante extensa, trabalha diversos temas. Então, vamos logo aqui, dando uma separada em alguns temas, né? E eu achei muito interessante quando ele coloca a questão da condição igualitária. Todos vocês leram e vocês observaram as colocações de Erasto. Ele faz no aspecto até político, né, e social, a questão do socialismo, do comunismo, e depois vem mostrar a questão na visão igualitária do cristianismo. Mas eu achei muito interessante que o tempo todo ele vem pedindo a divulgação do espiritismo. E essa divulgação do espiritismo junto às classes mais humildes, como Itamar colocou, e desde o início, logo eu começo imaginando também a nossa situação. Não tem jeito, eu acabo refletindo essas comunicações no nosso dia a dia, na nossa casa espírita. O espiritismo precisa ser divulgado e divulgado em todas as classes, da mesma forma que Jesus pedia que o ensinamento dele fosse pregado a todas as nações. Então, eu acho que o espiritismo ainda é o grande desconhecido. Nós precisamos analisar muito essa questão de levar o espiritismo, apesar de que muitos já levam, muitas casas espíritas estão situadas em periferias da cidade, mas buscar hoje, de todas as formas, divulgar a doutrina. Porque a partir do momento que o ser humano ganha consciência de que ele é um ser imortal, de que ele possui um espírito, de que ele está em um caminho evolutivo, onde ele passa pelos processos da reencarnação, onde ele conhece o processo de comunicabilidade. Todas essas questões é um salto, é um passo muito importante no caminho, principalmente para aqueles que não conhecem, assim como eu também dei esse primeiro passo. Então, acho muito importante. E ele diz aqui o seguinte, acaba de pronunciar a palavra igualitária. Julgo útil deter-me um pouco nela, porque absolutamente não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis e também porque, ao contrário, repelimos com energia tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial, antes de tudo,
somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados, por conseguinte, inimigos declarados de tudo quanto se aproxima dessas legislações conventuais, que aniquilam brutalmente o indivíduo. Embora me dirija a um auditório, em parte, composto de artífices e proletários, sei que suas consequências, esclarecidas pelas irradiações da verdade espírita, já repeliram toda a comunhão com as teorias antissociais dadas em apoio da palavra igualdade. Nós sabemos muito bem a história de Marx e Engels, né? Engels, ao Marx, esse pessoal todo, e, como ele coloca muito bem aqui, é um sistema opressor, né, que retira a liberdade individual do homem, aniquila brutalmente os indivíduos. E tanto Marx como Engels pregavam a religião, o Estado e o capitalismo como formas de alienação. Aqui é uma pancada dura e eu não vou me deter muito nessa questão aqui, porque daria muito pano para a manga, mas são antagônicos cristianismo e comunismo. E Erasto, na minha opinião, também coloca isso aqui muito bem, e como teorias antissociais. Mas logo depois ele vem mostrar a questão... Sim, eu lembrei também, agora, a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa em 1848. Hoje são princípios republicanos, né? Mas Kardec também, na Gênese, ele tem uma página que ele dedica à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Então, é um lema que Kardec traz também, francês, e Erasto coloca aqui, na minha ótica também, de forma tranquila e que eu particularmente concordo com esse ponto de vista dele. Mas quando ele traz a igualdade, ele vai trazer agora na visão espírita, na visão cristã. A igualdade perante a justiça de Deus, isto é, nosso direito conforme nossos deveres cumpridos, de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos avançados, onde reina a perfeita felicidade. Para isso, não são levados em conta nem o nascimento, nem a fortuna. O pobre e o fraco, desculpem, alcançam como o rico e o poderoso, porque uns não levam materialmente mais que outros. E como lá ninguém compra o seu lugar e o seu perdão com dinheiro, os direitos são iguais para todos. Igualdade diante de Deus. Desculpem, eis a verdade. Olha, aí nós vamos ver uma coisa totalmente diferente. Eu não vou traçar essa correlação com o comunismo, porque acho que não cabe aqui. Seria muito mais interessante nós observarmos o que realmente vai nos propor o nosso crescimento espiritual. E como a divindade, né, como as leis divinas são colocadas para nós que nós possamos nos adequar a essas leis e entendermos que o nome, como ele coloca aqui, a questão financeira, certo? Nada disso vai prevalecer diante das leis divinas, porque o pobre, o fraco, o rico, todos têm os mesmos direitos. E isso aí é muito importante, né? E na sequência ele coloca aqui também: não vos será perguntado o que possuíste, nem o que fizeste, né? Isso aí é uma coisa também muito interessante, porque vai ser cobrado mais tarde, certo? O que você fez com aquilo que foi colocado em nossas mãos para que nós pudéssemos levar essa edificação mais adiante. Então, vai mostrar aqui o trabalho que tem que ser realizado junto às obras, né? E mais cedo ou mais tarde, as pessoas que acabaram se desviando do caminho, né, não cumprindo a sua missão, elas terão que retornar à Terra e recomeçarem o seu trabalho. Então, ele faz uma cobrança bem assuntosa em relação
a esse nosso compromisso, a essa nossa missão. Como também Erasto faz algumas colocações tentando mostrar a todos os grupos espíritas que eles devem estar o tempo todo ligados entre si e devem estar ao tempo todo buscando a harmonia, a solidariedade, evitando os problemas, as discussões, as dissensões que vêm desestruturar o grupo e, obviamente, acaba respingando na divulgação da doutrina espírita. Então, ele cobra essa união, ele cobra essa unificação, que eu achei bastante importante quando ele faz essas colocações aqui. E ele chega ao ponto de colocar que seria uma ideia do próprio Cristo, quando ele coloca um só rebanho e um só pastor. Ele vem também nos mostrar que, na sequência natural, certo? Nós teremos que ter essa união, porque ele mostra que, sob essa bandeira, nós podemos acolher católicos, protestantes, as mais diversas religiões. Isso aí eu achei muito interessante também, como ele coloca aqui também Jesus como Espírito de verdade. Tamar acabou de fazer essa colocação aqui. O Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, ordenou-me conferisse as vossas piedosas cortes. Isso aí ele coloca de forma bem interessante, sendo o Cristo justamente esse Espírito de verdade. Eu entendo, tá? Assim também, como nós poderíamos também ter outros espíritos da mesma hierarquia do Cristo, que fazem parte dessa pleiade, e poderiam também ser espíritos de verdade. Isso aí, para mim, não vem muito ao caso, não. Mas, voltando à questão da divulgação da doutrina espírita, eu volto a colocar. À época, existiam muitas revoltas, muitas brigas entre os patrões e os empregados, e achei isso já foi trabalhado também, mas eu acho muito bom que nós venhamos a colocar novamente, porque existia uma grande revolta. Os homens achavam que eram escravizados e que não tinham os devidos direitos, e gerou toda essa briga de classes. Mas, a partir do momento que a doutrina espírita entra em ação, que cada um começa a conhecer realmente os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres, entendem a posição que estão vivendo momentaneamente, a experiência como encarnado, isso traz para eles um conhecimento e uma resignação. E tudo isso vai começar a diminuir esse sentimento de ódio, esse sentimento de revolta, de vingança que existe no coração de cada um deles. Ou seja, o conhecimento espírita vai tornar o homem mais pacífico, mais senhor da situação, conhecedor das suas obrigações e, acima de tudo, dos seus direitos. Ele vai mostrar a doutrina espírita aqui como um elemento de transformação social, onde reforça a crença, onde reforça a união. Daí nós começamos a ter a noção da grandeza que é o ensinamento espírita para todos nós. E o quanto nós precisamos divulgar, volta a bater nessa tecla, esses ensinamentos. Porque muitas pessoas aí, ao se depararem com determinadas circunstâncias da vida, com as dores, com as adversidades, as provações, se elas não tiverem uma base sólida, muitos não suportam e aí entra no processo de dor mais profundo, tipo as depressões da vida e as revoltas e os instintos grosseiros acabam sendo aflorados e isso prejudica todo esse convívio de ordem social. E, aberto tudo isso aí, ele coloca aqui muito interessante, né? Sobre as ruínas aclamareis a era do Espírito da Fraternidade, que vos mostra o objetivo e o fim das misérias humanas, consolando e fortalecendo vossos corações contra a luta e a adversidade. Confundireis os incrédulos e os ímpios,
e agradecereis a Deus o quinhão dos vossos infortúnios e de vossas provas, porque estas vos aproximam da felicidade eterna. Então, tudo isso nós estamos passando com conhecimento de causa, sabendo aproveitar, e isso tudo é para o nosso adiantamento, consequentemente, para o adiantamento do mundo no qual nós estamos vivendo. Né? E aí ele reforça também a questão desses ensinamentos, quando ele pede que essa luz que resplandece do centro para a periferia, que também a periferia possa trazer essa luz para o centro. O que é isso? É a troca de informações, né? Essa convivência entre os mais simples, os mais afortunados, todos filhos de Deus, irmãos, com os mesmos direitos que cabe a um, cabe para todos. E a terceira parte aqui, eu também achei muito interessante, é quando ele passa um recado para os grupos mediúnicos e especialmente para os médiuns. E ele inicia assim: um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, todavia o controle severo dos grupos, a ciência adquirida e a autoridade moral dos chefes de grupos, bem assim as comunicações dos principais médiuns, que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça aos ditados falsificados e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. Aí Kardec já começa a trazer as colocações do livro dos médiuns e as informações para que os grupos possam começar a se precaver em relação a essa turba de espíritos inferiores, malfazejos que adentram as casas espíritas e levam as suas comunicações grosseiras revestidas, né, de palavras bonitas, mas que no fundo traz a malícia e traz a discórdia. E ele é bastante duro quando ele diz: repeli-os impiedosamente. 5 minutos? Tempo esgotado. Ô, Beto, eu não vi o aviso. Os médios vai ficar para depois. Eu estava aguardando os 5 minutos aparecer, bicho. E Mas acabei eu não vendo. botei. Olha lá, ó. Ah, sim, não, tudo bem, perdão. Eu acabei. Deixa para lá. No restante eu concluo. O negócio está ficando bom, rapaz. Bom, gente, nós estamos na Revista Espírita de 1961, em outubro. E agora os comentaristas, né? Os universitários agora. Vamos começar com o Fred. Fred, você tem 5 minutos. Bom dia a A todos. partir de agora, 5 minutos. 5 minutos para falar só do primeiro texto, né? Veja só, pessoal, os textos são bem interessantes, principalmente o segundo e o terceiro. Eles são muito amplos, né? Eles falam de diversas coisas, né? Uma das primeiras curiosidades que me chamou a atenção no discurso de Allan Kardec em Lyon é quem foi que escreveu, quem foi que anotou as palavras de Kardec. Não há um registro, não há uma informação de quem fez isso. Porque o Kardec, ou ele levou o discurso escrito, já pronto, ou alguém transcreveu. Como não tinha gravador, não tinha nada na época, supõe-se que alguém tinha muita experiência com essa questão de transcrever o que o outro está falando imediatamente. Se ele levou escrito, mostra a racionalidade e o metodismo de Kardec, né? Mostra a forma como ele se prepara para esses eventos, né? Não é no improviso. Kardec traz as formas de uma coisa muito metódica, muito bem estabelecida. Isso supondo que ele tenha levado o discurso escrito, né? A Itamar falou do emocional, que Kardec foi mais emocional. Eu, particularmente, não vi muita diferença não, viu, Itamar? Eu acho que Kardec é sempre ele nas colocações, do mesmo jeito, né? É claro que é um ser humano que, em alguma frase ou outra, coloca esse aparato emocional. Apesar de que, do ponto de vista etimológico, a gente não tem muita condições de saber se a pessoa está ou não mais emocional num texto de papel, né? Numa impressão.
Vide as comunicações, muitas vezes, que nós mesmos damos em WhatsApp e outros meios de comunicações, que às vezes as pessoas não sabem as emoções que estão por trás daquilo que você está escrevendo, ou num texto de jornal, qualquer coisa assim. Então, ele, apesar de, com certeza, ter nivelado, vamos dizer assim, vamos tentar usar essa palavra, apesar dela não ser muito justa, mas nivelado o discurso com o público, né? Como muitas vezes alguns palestrantes, alguns expositores fazem em relação aos seus trabalhos, diante do público que o acompanha, demonstra claramente que Kardec é o professor metódico de sempre, né? Tem uma coisa que no discurso dele também me chamou muita atenção, apesar de que isso pode gerar diversas interpretações, mas é condizente com o pensamento da época e, de certa forma, até hoje também, é quando ele remota a experiência do espiritismo, a da doutrina espírita, vir para os mais esclarecidos e aqueles que classes sociais mais altas, né? E complementa dizendo lá, eu já estou no primeiro texto, e aí complementa logo na sequência que é para se dar mais crédito à doutrina. Isso é interessante, isso é importante destacar, observar, que os espíritos, a linguagem é mais acessível àqueles mais instruídos, aqueles que têm mais condições de compreender aquilo que está sendo escrito, para que se desse mais crédito. A doutrina foi anunciada, foi trabalhada, foi desenvolvida em ambientes onde socialmente as pessoas eram mais altas, socialmente as pessoas eram mais cultas, esclarecidas, né? De certa forma, as religiões, de um modo geral, todas elas partiram desse mesmo princípio, né? Dessa mesma, as pessoas mais abastadas, mais intelectuais, mais cultas, eram as primeiras a descobrir, a interpretarem e divulgarem aquela proposta filosófica, etc. e tal. Então, isso é interessante, né? Porque mostra aspectos muito mais amplos da discussão da própria doutrina, né? Então, é um texto bastante interessante. O outro texto do Erasto eu vou deixar para lá na frente, se tiver mais tempo, né? Porque também tem coisas muito interessantes, como o Roberval colocou, e alguns aspectos bem legais mesmo de Erasto, que deveriam ser bem reformulados, bem refletidos dentro da nossa condição de hoje, inclusive, né? Não só em relação aos médios, mas em relação ao movimento espírita como um todo. Mas o discurso de Allan Kardec, ele é bem profundo nesse aspecto, muito claro nesse sentido, né? De adequação às necessidades do local, né? Eu não vou entrar muito nessa questão de estar ou não humilde, ou estar ou não mais simples, que isso é muito relativo, né? Isso a gente, não estando presente, fica muito difícil compreender adequadamente sobre essa questão. Mas baseado no texto, né, nós percebemos que Lyon era, para concluir, um espaço espírita muito importante na França naquele presente momento, como foi também quando o advento do cristianismo. Muito bem. Estamos aqui na Revista Espírita, outubro de 1861, e nosso amigo agora, Roberto, tem 5 minutos aí para apresentar, meu amigo, a partir de agora. Muito bem, bom dia a todos, né? Que eu estava num corre-corre ali resolvendo as coisas. O que a gente pode analisar nesses artigos, que eu achei muito interessante, né, é a questão da avaliação do crescimento e progresso da doutrina espírita, da sua expansão naquela época, né? E eu acho que sempre a gente tem que se reportar à doutrina espírita na atualidade, em especial aqui no Brasil, né? Porque a gente observa que o Kardec ele tinha como tripé, né, no seu discurso, a questão da visão, né, a questão da missão e dos valores, né? Então, por que estava sendo realizado, como estava sendo realizado, né? Não por que, o que e como estava sendo realizado todo aquele trabalho, né? Então,
se ele estava alcançando os propósitos. Ele observava que o movimento espírita estava em expansão, ou seja, estava começando a adentrar certas categorias, como a questão dos operários, né, que ele comenta muito sobre isso, que houve uma expansão, que eram os mais necessitados, que passavam por mais dores, sofrimentos e dificuldades, estavam tendo uma melhor compreensão da doutrina espírita. E isso estava favorecendo para eles enfrentar os desafios, as dificuldades, as dores, os problemas, né, que eles tinham que passar. E aí a gente se reporta hoje, na atualidade, será que a gente está tendo essa preocupação dentro das casas espíritas? Volta a falar a questão da visão, da missão e dos valores. Será que a gente está tendo essa preocupação de avaliar isso? Ou estamos fazendo as coisas assim, muitas das vezes, de forma muito mecânica, né? E aí a gente expande também para as federações espíritas, né? Se realmente estão tendo essa devida preocupação. Outra coisa importante que eu achei interessante abordar, e que o Itamar deu uma introdução aí, foi a questão da doutrina espírita, como fala Kardec, que é puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa a cada um a inteira liberdade das suas crenças. O interessante é que ele acrescenta o seguinte, ó, a prova disso é que tem aderentes em todas, entre os mais fervorosos católicos, entre os protestantes, os judeus e os muçulmanos. Então, aí a gente pode perceber o quê? Ele ratifica que a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina. E a gente tem conhecimento que, além da doutrina espírita, existem as outras doutrinas, a materialista, panteísta, adeísta, dogmática, espiritualista, às quais as religiões estão vinculadas. Então, pode muito bem um católico ser um católico espírita, tá? Pode ser um protestante, hoje chama-se muito evangélicos, né? Espírita. Pode falar de um judeu espírita, porque o espiritismo é uma doutrina. Porque antigamente, quando a gente falava assim, um católico espírita, achava uma coisa estranha, porque a gente tem um conceito equivocado que o espiritismo é uma religião. Mas Kardec, ele ratifica, é uma doutrina. Inclusive, ele acrescenta, né? Jamais o espiritismo aconselhou a mudança de religião, nem o sacrifício de suas crenças. Então, ele não queria mudança de religião. Ele queria, na realidade, que a doutrina dos espíritos servisse de suporte às religiões, para justamente responder determinados questionamentos às quais tinham dificuldade, ou dentro daquela religião que seguia o pensamento daquela religião, tinha uma certa incoerência. Agora eu vou pegar a parte da pimentinha, né? A gente sempre fala dessas pimentinhas aí, né? Então, eu vou pegar o gancho de Anderson, que fala sobre espírito de verdade, que não teria sido João Batista, e vamos pegar o que Roberval falou, que foi o discurso de Erasto, né? Não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o espírito de verdade, o nosso bom mestre, ordenou-me conferisse às vossas piedosas cortes. Então, a gente vê daí que ainda existe muito pano para manga para discutir quem, na realidade, é o espírito de verdade. Tá? Mas aí o Erasto, pelo menos da forma como ele colocou, está afirmando aí que seria o próprio Jesus Cristo. Tá? E outra coisa que eu queria só para complementar é, por outro lado, o discurso do Erasto. Por outro lado, ficais certo de que uma verdade, quando se deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Por que nós falamos essa colocação? Né? De certas divulgações que existem em grupos seletos e que outros não estão recebendo na mesma época, no mesmo momento, de uma forma instantânea. Então, na época de Kardec, era comum isso. Tempo esgotado. Né? Aí eu vou deixar a segunda parte para falar depois. Tá? Bom, nós estamos em 1861, na Revista Espírita, né? De outubro. Bom, eu tenho 5 minutos, eu vou aqui cronometrar a partir de agora. O primeiro texto, o dia que Anderson falou, oferecido, na verdade o banquete é todo mundo aí, né? Eu separei 3 coisas aqui importantes. Ele diz que o espiritismo é uma lei divina a que todos estão submetidos.
Eu achei interessante isso. Uma coisa divina que todos estão submetidos. Então, não é uma mera ciência, não. Isso é coisa divina mesmo. E nós estamos submetidos para evoluir, não tem para onde correr. Eu achei interessante isso. Depois ele fala também da união que deve ter sobre os trabalhadores, de perdoar, de não se ressentir um com o outro. Eu achei importante, porque nas nossas casas espíritas ainda tem isso. Ainda tem esse tipo de coisa. Ele chama alerta para isso. Se ele alertou, porque existia. Se ele alertou, porque existia. E o outro, ele diz que, mesmo os estudos espíritas, mas a senha é o bem. A senha do espiritismo é fazer o bem, baseado nas suas ideologias, nas suas filosofias. Achei importante isso. No discurso de Kardec, é uma coisa que ele falou aqui interessante. Ele diz assim, ó, não pense que essa reunião aqui foi por acaso, não foi você que... Não foram nós que fizemos nada. Mãos invisíveis fez com que acontecesse essas reuniões. Muito interessante. Aí eu reporto para a gente. Não foi a gente que estamos fazendo aqui a reunião, não. Foi inspiração de alguém que fez com que a gente esteja aqui. Isso é plano de Deus, rapaz. A gente pensa que é a gente. Não é nada da gente. São mãos invisíveis que dá ideia aqui a um e a outro, que está em sintonia e acontece. O nosso banquete aqui é por acaso? Vá nessa que é por acaso isso aqui. A outra coisa aqui no discurso de Kardec também é isso, a pluralidade das existências, fortalecendo os laços entre os espíritos e, de uma certa forma, bem entendido, vai modificar a sociedade, nossa relação com a sociedade. Se não for todos agora, porque ele diz assim, porque isso aí é tempo de Deus. Ele sabe como é que vai acontecer. Cabe a nós, que estamos na doutrina, fazer nossa parte. Então, a doutrina, ele diz aqui que deveria, nesse aspecto, nos deixar mais humildes com todas as pessoas. Porque sabendo que ali pode ter um irmão, ali pode ter uma pessoa de reencarnações passadas que foram nossos. Achei interessante. E realmente, quando for bem cumprida a coisa, o egoísmo vai se cair, a vaidade, em saber que todos nós somos irmãos, né? E uma coisa que ele diz assim, ó, o mal não pode ter a sua fonte no bem. Isso aí ele falou para nós nos alertarmos com os espíritos. Ele diz assim, ó, essa reunião aqui, sabe que tem muitos espíritos aqui que estão participando conosco, que estão felizes, mas outros estão com inveja, outros não querem. Por isso, olha o que Kardec fala, por isso, orai ao seu anjo guardião, vigiai seu pensamento. Olha que coisa interessante. Isso acontece muitas vezes na nossa casa espírita, gente. Falamos de nós mesmos, tem coisa que passa em nossa mente, a gente está numa reunião, passa coisa que não tem nada a ver. E que a gente dá ligação com esses espíritos, aí começa, como ele fala aqui, a discórdia, começa a discussão, começa a inveja, começa o ciúme do companheiro que deveria estar ali do nosso lado, cumprindo com a gente. Achei interessante isso também que ele falou. E ele disse que essa reunião, quando ele pede para a gente centralizar o pensamento e tudo, é porque é uma reunião em nome de Jesus. Outro dia aqui teve essa discussão, né? Como é que pode, não tiver duas ou mais pessoas unidas em seu nome? Em seu nome, não é o nome dele. A gente tem que separar. Em seu nome, são aquelas pessoas que se capacitaram para estar ali em nome dele. Então, em seu nome, e não no nome de Jesus. Porque mesmo no nome de Jesus, a gente fala cada bobagens, umas besteiras, não é? Então, é em seu nome, né, que está ali. Eu entendo assim. Bom, meu tempo terminou. Vou deixar para a próxima. Tem que ser justo com todo mundo, não é? Então, vamos passar de novo aos palestrantes aí, que agora podem comentar sobre os outros ou complementar os de vocês. Como tem pouca gente, vou dar 5 minutos para Anderson, que fez a primeira, né? Beleza. A Revista Espírita de 1861, outubro. Então, vai lá, Anderson, você pode fazer seu comentário, acrescentar e dos outros
que Beleza. vocês leu aí. A Pronto. partir de agora, 5 minutos. Valeu. Bom, vou fazer alguns comentários aqui. Eu acho que tem alguns detalhezinhos na minha parte do texto que eu não tinha abordado, né? Mas Beto, Itamar, Robertinho, Fred, todo mundo acabou tocando esses outros pequenos detalhes, né? E eu acredito que não tenha mais nada a acrescentar na minha parte, que foi uma parte muito mais introdutória. Mas algumas coisas foram ditas aqui que eu achei bem interessante, né? Fred fez uma colocação mesmo sobre a questão quando ele fala dessa questão da instrução, né? De que consequentemente, os mais ricos é quem tinham, né? Porque é quem tinha acesso à educação na França, né? E aí tinham mais probabilidade de ter conhecimento cultural, né? E intelectual, consequentemente, servir, né? De intermediário para esses espíritos se comunicarem. Aí veja que interessante. Fred fez uma colocação interessante sobre isso, comparando as religiões. E só queria acrescentar uma coisa, né? Que existe um ponto bem importante levar em consideração. As religiões, como a religião católica, ela acreditava que aquilo vinha, sim, através dos ricos, mas ela não queria que chegasse aos pobres. Tanto que a Igreja Católica defendeu o tempo que pôde para que as traduções da Bíblia não fossem para outras línguas, né? Que não fosse acessível às pessoas, porque aquilo tinha que ser exclusivo dos ricos, né? Dos detentores do poder. Né? E o espiritismo, apesar das comunicações virem através, consequentemente, dos ricos, né? Porque tinham mais intelecto, os espíritos sempre diziam, né? E é comum a gente ver sempre eles falando, né? Desse cuidado de levar esses textos e esse conhecimento da forma mais acessível possível para todos os outros que não conseguiram receber a comunicação diretamente, né? Isso é um ponto interessante, né? Porque você vê a questão da abertura. Beto fez um comentário interessante sobre a questão das animosidades nas casas, né? Quando pegou a parte do texto como referência, né, Beto? Que é uma realidade, né? Muitas vezes a gente fica com picuinha, com intriga dentro da casa, e aí eu fico uma reflexão aqui que eu acho que a gente devia fazer, né? Talvez essa animosidade não seja consequência da nossa constante insistência em fazer nossas casas crescerem, em querer que nossas casas tenham 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, e esquecendo daquilo que Kardec dizia sempre, né, e os espíritos, que quanto maiores foram os grupos, mais difícil é encontrar uma harmonia, né? Mais difícil é fazer uma unificação de pensamentos, né? Por isso que ele defendia tanto os pequenos grupos e que todos esses grupos conversassem entre si, mas vários pequenos grupos para que esses grupos conseguissem ter pessoas parecidas. Né? Olha que interessante. É uma reflexão, não estou afirmando que tem que ser, né? Mas aquilo que eles falavam lá atrás desse cuidado de ter casas muito grandes com muitas pessoas diferentes, valeu, Beto, né? A gente vê na prática hoje em dia. Na verdade, quando a gente olha para as nossas casas espíritas, a gente vê acontecer muito. Eu convivo na minha casa espírita com várias pessoas que são completamente diferentes de mim, inclusive pensamentos doutrinários, formas de enxergar completamente diferentes da minha. E isso gera muitas vezes animosidade, né? E aí, esse é um ponto interessante, são reflexões que nós precisamos fazer. Não estou dizendo que tem que ser assim ou assado, mas são reflexões que são nos propostos, né? Que nos é proposto, né? E a gente precisa fazer essas reflexões. No mais, os textos são muito bons. Eu fico aqui sempre com a percepção, concordo com o Itamar, se você botar, Fred, o texto de 60 e o texto de agora, né, os discursos de Kardec, você lê um e logo na sequência você lê o outro, eu não consigo. Itamar nomeou a emoção, né? Ele falou que viu mais emotividade. Eu não saberia dizer exatamente o que é, mas é perceptível que há algo diferente no Kardec, sabe? Nas duas formas de falar. Eu não sei dizer exatamente o que é, se é emoção de fato ou não, mas há. Se você lê um texto e logo depois você for ler o outro, você vê que há um A bem diferente de um para o outro. E isso é importante para a gente ver, né? Que muitas vezes a gente pegou o que estava no Livro dos Espíritos, por exemplo, como palavra final, né? E a gente vai vendo, estamos em 61 ainda, o quanto o pensamento está evoluindo sobre um monte de coisa, né? E aí, às vezes, a gente lê uma coisa agora e trata, olha, Erasto falou aqui que não, ou tal pessoa disse que não era João Batista. Olha, pode ser que lá na frente outro espírito diga outra coisa. Ali foi Kardec quem escreveu uma coisa, né? Que eles tinham comunicado lá em Bordeaux ou em Lyon. Mas não sei se não vai ter outro texto lá na frente. Acabou o meu tempo, gente. Beijo, obrigado. Tinha 10 segundos.
mas tudo bem. Vamos prosseguir aí. Vamos ver nosso irmão Itamar aí com 5 minutos e pode fazer comentários sobre todos os textos ou acrescentar. A partir de agora, 5 minutos. Beleza. Veja como o estudo em grupo nos faculta essa diversidade de interpretações e isso termina contribuindo para a assimilação do conteúdo como um todo. Isso é maravilhoso, né? Eu vou continuar na defesa da minha tese, da diferença dos dois discursos, e eu vou pedir permissão a vocês para fazer referência à minha formação acadêmica. Eu sou historiador. E quando, na época que eu fui fazer o meu artigo, a orientadora me trouxe uma informação interessante. Ela disse, olha, tem a história oral, você pode pegar a história oral ou pode pegar documentos. E nesses documentos que você vai encontrar em pesquisa de campo, você vai observar o que está escrito, mas também o que está subjacente. E perceba nas entrelinhas, nas palavras. E aí, essa defesa que eu fiz da emoção e da razão do primeiro artigo de 1860 do primeiro artigo de outubro de 1860 para 1861. Vou pegar três parágrafos rapidamente. Em 1860, Kardec diz assim, há, senhores, 3 categorias de adepto. Os primeiros se limitam a acreditar na realidade. É aquilo que ele transporta para o livro dos médios, que fala dos tipos de espíritas, né? Ele está trazendo aí a defesa de uma teoria. Já em 1861, olha o que ele vai falar. Deixemos a Deus o cuidado de fazer que cada um venha a seu tempo. Esperemos tudo na sua sabedoria. Rendamos-lhes graças. Veja que ele não vai tratar. Ele está colocando de uma forma diferente, dizendo, ó, Deus é quem conduz. É diferente do Kardec razão, que ele vai tratar justamente o quê? Do Deus não ser, mas do Deus causa. Se a gente fizer um comparativo, eu digo que eu fiz ontem assim, ponto por ponto, é diferente. Nem parece ser a mesma pessoa. Agora, por que Kardec também fez isso? Porque largou a pimenta para Erasto. Erasto foi incisivo. Olha o texto de Erasto. Erasto foi incisivo com o grupo, inclusive falando o quê? Da questão do escolho, de um dos escolhos da mediunidade, que era a obsessão, que ele vai dizer no livro dos médios. Então ele já sabia que a mensagem de Erasto estava pronta. Como eu acredito também, Fred, que o discurso dele ele já levou pronto, porque ele levou a mensagem de Erasto pronto, aí já é uma teoria minha. Então ele disse, ó, a mensagem de Erasto já vai apertar o pessoal, então eu vou agir numa linguagem de hoje, ser politicamente correto com o pessoal. Eu vou ser mais tranquilo. A minha percepção. Agora, tem algo em comum. No artigo de 1860, veja que os espíritas leoneses queriam juntar os grupos todos. Aí tem ponto convergente. Em 1860, ele vai dizer, tinhais a intenção de formar uma grande sociedade. A respeito, já vos dei o meu modo de pensar e me limitareis a resumi-lo aqui. Isso em 1860. Já em 1861, o que é que ele vai dizer lá? Em 1861, ele vai dizer, senhores, ainda algumas palavras, por favor, sobre uma questão absolutamente prática. O crescente número dos espíritas em Lyon mostra a utilidade do conselho que vos dei no passado, quer dizer, em 1860, relativamente à formação dos grupos. Reunir todos os adeptos numa comunidade única seria hoje coisa materialmente impossível, quer dizer, por causa do espaço. E será, mais ainda, dentro de algum tempo. Então, ele fala que é melhor ter grupos pequenos do que um grupo grande só. Veja que isso aí houve uma convergência. Aquilo que ele falou em 1860 com 1861. Ele repetiu essa preocupação do pessoal de Lyon que queria formar aqueles centros espíritas, né, aquela sociedade grande. Ele disse, não tem condição de fazer isso. Isso é consulta. Então, aí veio, sim, a convergência. Mas no aspecto, né, do conteúdo em si, eu vejo um Kardec mais amoroso com a galera, né, com os operários, mais tranquilo, sem trazer as informações que estão contidas, né, que teve um caráter muito mais instrutivo, o discurso de 1860. É a minha percepção. Beleza? E sobre a questão do artigo de Erasto, muito interessante como a gente vê a linha de direção de Erasto sempre orientativa no lado da mediunidade, que é o que Roberval vai falar agora aí.
Rapaz, hoje o pessoal está educado demais, rapaz. Estou estranhando, hein? Mãos invisíveis estão dirigindo o trabalho. Vamos ver agora, Revista Espírita de outubro de 1661. Vamos deixar nosso irmão Roberval aí fazer o seu complemento. A partir de agora, Roberval, 5 minutos. O áudio aí, Roberval, o áudio. Oi. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim. Ok, tudo bem. Eu vou retornar um pouco ao que Anderson e Itamar colocaram. Itamar chamou a atenção a coisa chamada razão e emoção. Eu confesso, pelo que eu tenho lido de Kardec e tenho observado, eu vejo que existe também uma emoção muito grande em Kardec. Mas é uma emoção, eu diria, um pouco contida. Ele não deixa que ela venha aflorar. Como a maioria de nós temos essa parte emocional bem mais aflorada do que a época de Kardec, as pessoas, os europeus, são mais contidos nesse aspecto emocional, nós somos muito mais voltados também para a questão emocional. Então, eu acho que a razão é muito boa, mas para que haja o casamento perfeito, tem que ter a razão e a emoção, porque a emoção mexe com as pessoas também, a emoção trabalha o nosso emocional e faz com que nós venhamos a ter esse afeto, essa paixão, e a emoção bem controlada, bem conduzida, ela é fantástica. Eu gosto da parte emocional. E, dando sequência à parte dos médiuns, eu achei muito interessante a forma bastante dura que Erasto coloca para os médiuns, né? Quando ele vem falar aqui, quase sempre são espíritos vaidosos esses que adentram a casa e querem fazer com que os homens sejam fascinados por eles. Ele coloca justamente isso. Espíritos vaidosos e medíocres que tentam se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e os manter sob domínio. São espíritos sedentos de poder, que déspotas públicos e privados, quando vivos, ainda querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Então, tal vida, tal morte. Quem gosta de mandar aqui vai gostar de mandar no mundo espiritual. Quem quer comandar pessoas também, da mesma coloca aqui. E começa pelos elogios, e esses elogios exagerados, como o Anderson colocou também, é um cuidado que nós temos que ter. E mais adiante, ele coloca também a questão dos médios, né, e dos grupos que se acham privilegiados por determinadas comunicações, que só eles possam receber, ou que estejam sujeitos à prática que beiram a superstição, encontram-se indubitavelmente sob o império de uma obsessão muito bem caracterizada. Então, isso aí é uma outra questão. Nós temos que estar sempre alertando dentro das nossas casas espíritas. Cuidado com as comunicações que chegam, análise frio, né, como Kardec nos orienta. E depois, Erasto bastante duro, ele diz, desmascarar impiedosamente os espíritos, se ousarem ainda profanar nomes venerandos, dos quais se apoderam como ladrões e se enfeitam orgulhosamente como fazem os lacaios com as roupas dos patrões. Pregai-os no pelourinho sem piedade, caso persistam em desviar do bom caminho os cristãos honestos e os espíritas zelosos. Aí vem mostrar a questão e Roberto colocou, né? É melhor repelir 10 verdades por algum tempo do que admitir uma única mentira, uma só teoria errônea, porque podereis, sobre essa teoria e essa mentira, edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Então, ele é bastante rígido, bastante duro, e eu concordo com ele. Eu acho que tem que Um ser minuto.
colocado sob pressão esses espíritos para que eles possam entender que eles não têm essa capacidade, perdão, para que eles possam entender que a casa espírita é um local de trabalho sério e nós não possamos estar com as portas abertas para que eles possam introduzir as suas ideias contrárias aos ensinamentos que Kardec colocou. Tranquilo. Bom, gente, estamos na Revista Espírita, outubro de 1861. Fred, como tem poucas pessoas, tem 4 minutos aí, viu? A partir de agora, 4 minutos. Fique à vontade. Em relação ao texto de Erasto, a gente observa que Erasto era muito mais próximo de Kardec do que outros, né? Erasto está em quase todas as mensagens, né? Todos os livros o Erasto está participando. E segundo Paulo Henrique e Lucas, nessa revisão do livro Céu e Inferno que eles estão fazendo, e fizeram, inclusive já lançaram a edição revisada do Céu e Inferno, já está disponível na Mundo Maior. Erasto dava muitas comunicações particulares a Kardec, né? Já está com o livro já, velho? Tu é rápido, hein? Eu ainda vou pedir o meu ainda. Então, Erasto sempre se comunicava com Kardec em conversas particulares, em cartas particulares, alertando para muitas questões que envolviam, inclusive a questão de Rustang, que todo mundo sabe que aconteceu, de Diderot e outros aí, né? No texto de Erasto tem muitas colocações importantes que merecem reflexões de todos nós, né? Eu separei só algumas, porque o tempo não permite a gente aprofundar muito. Ele disse que, antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Coisa que eu, particularmente, não observo muito isso no movimento espírita, que eu considero até um pouco repressor. Eu acho que o movimento espírita brasileiro tende muito à repressão, né, dos pensamentos e da liberdade dos conceitos. Eu já fui vítima desse processo aí durante muito tempo e, de certa forma, ainda sou, né? Eu me lembro de uma oportunidade onde eu fui colocado numa geladeira no centro espírita para não fazer mais palestra. O presidente da casa me colocou na geladeira por conta do que os pensamentos que eu trazia de Kardec pareciam ser contrários ao pensamento dos dirigentes da casa. Então, isso é muito comum ainda, inclusive nas federativas você vê isso aí. A eleição da Federação Espírita Baiana é feita de forma indireta ainda. Os espíritas não votam, não participam da eleição. Então, ainda há uma repressão muito grande no processo, né? E uma outra coisa que ele coloca, uma coisa que me chamou muita atenção também, bem interessante, e não sei exatamente o que ele queria dizer com isso, porque eu não pesquisei nada mais a respeito disso, quando ele fala que a história reconhecida escreverá em seus anais que os operados de Lyon, esclarecidos pelo Espiritismo, muito mereceram da pátria, em 1861 e 62, pela coragem e resignação com que suportaram as tristes consequências das lutas escravagistas entre os Estados Desunidos da América. É como se esses espíritos tivessem alguma relação com o processo escravagista nos Estados Unidos, né? O Erasto coloca isso, deixa nas entrelinhas uma possibilidade histórica nesse sentido, né? Ele diz também, se dirigindo aos espíritas lá, né, aos grupos, que nenhuma cisão, nenhuma dissidência, nenhum cisma surge vós. É o pedido que ele faz aos espíritas de Lyon, mas que, ao contrário, uma crença solidária vos anime e vos reúna a todos, né? O que a gente sabe que isso não se tornou um fato, até porque a cisão ocorreu na própria sociedade parisiense. Imagine nos grupos. Então, o alerta dele, como alerta de outros espíritos, também não foram suficientes para que isso não ocorresse, porque é da natureza humana esse debate, essa discussão e esses interesses mundanos, digamos assim, individuais, isso acontece muito. E, por finalmente, ele fala aquela frase que Roberval falou há pouco e que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos quem já estudou o Livro dos Médiuns e outros já ouviu falar, que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. O difícil é você saber qual é a verdade, não é? Porque a verdade que é para mim pode não ser para você,
né? E isso num debate de grupo de discussão e numa sociedade muito consumida por informações no tempo de hoje, dificilmente você vai ter uma impressão mais profunda dessa verdade. Mas o conselho é válido e é interessante. Muito bem, dando sequência aí, Revista Espírita, outubro de 1861, nosso amigo Roberto, 4 minutos, Roberto, a partir de agora. Apesar que tem muito pouco a acrescentar, né? Porque o que vocês falaram agregaram muito, mas eu gostaria de conduzir uma reflexão. Ponto importante. Na época de Kardec, você via a participação dos espíritos ativamente nas reuniões, né? Eles participavam através de comunicações mediúnicas, ou nesse caso aí da mensagem de Erasto, que foi escrita antes e foi depois lida por grupo. Coisa que muito pouco está acontecendo hoje dentro do movimento espírita, dentro das nossas casas espíritas. Tá? A gente se utiliza muito mais a questão das reuniões mediúnicas com o objetivo de fazer desobsessão. O nosso foco é fazer desobsessão, né? E, na realidade, o trabalho, né, se a gente está lidando com pessoas e a gente vê que a parte psicológica do ser seria mais terapia, né? Eu, como psicanalista, confirmo isso, do que você tentar fazer trabalhos de desobsessão. Então, é levar o espírito a fazer reflexões sobre a sua atual condição nas esferas espirituais e o que desencadeou a situação que ele está vivenciando na atualidade. Mas o que eu queria frisar é isso. Eu acho que a gente está muito pouco fazendo essa interação com o mundo espiritual. Nós estamos trabalhando assim muito de uma forma mais individualista, recebe algumas comunicações, né? E aí, colocando o que Robert Val falou sobre a mensagem de Erasto, que o Fred também falou, que é muito interessante, sobre repelir 9 verdades do que admitir uma mentira. A gente tem que lembrar o trabalho da universalidade dos espíritos. Então, é algo que tem que se conversar com através de várias comunicações, de diversos espíritos, através de diversos médiuns sérios, para a gente ter um entendimento do que, na realidade, é uma verdade. Tá? E não simplesmente o que está acontecendo hoje dentro do movimento espírita brasileiro, da gente simplesmente receber comunicações e já aceitar como verdade. Vamos lembrar que os espíritos estão em processo de evolução, como nós, todos nós. Não é o fato de ter ido para as esferas espirituais que já detém o conhecimento absoluto, né? É a questão, ontem teve uma palestra, uma live do Paulo Henrique de Figueiredo, inclusive, lá em Senhor do Bonfim, né? Lançando justamente a nova edição do Céu e Inferno. E eu fiz questão de fazer um questionamento sobre a percepção nossa nas esferas espirituais, inclusive falando sobre umbral, sobre colônias espirituais. De vez em quando eu estou batendo essa tecla aí, né? E ele fez uma colocação muito interessante, né? Que é bem a linha de raciocínio, né? Que, na realidade, nós carregamos as nossas percepções para as esferas espirituais e lá nós construímos, né, de forma mental aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita. Tá? Então, é por isso que tem que ter esse cuidado das comunicações que a gente recebe das esferas espirituais, de, primeiro, através dos estudos que nós estamos realizando, se estão em conformidade com os princípios espíritas, ou seja, o espiritismo trazido por Kardec, tá? É a base de tudo. E se é uma informação nova, então a gente entrar num processo de conformidade, universalidade. Então, fazer um trabalho de consulta a outros espíritos para analisar se eles têm a mesma percepção. Então, isso eu estou só falando para confirmar o último parágrafo que eu li da mensagem do Erasto, né, que ele fala, por outro lado, ficar certo de que uma verdade, quando deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Tá? Então, só pegando o link, os pequenos grupos são formados em vários grupos e a gente tem que começar a desenvolver trabalhos em conjunto para depois a gente unir esse pensamento maior. Tá? Tenho dito. Valeu.
Bom, eu vou marcar aqui meus 4 minutos. Pronto. Dando continuidade ao discurso de Kardec, ele fala do primeiro passo, foi a classe mais esclarecida, mas ele diz um detalhe importante. Foi quando escoou para a classe menos favorecida, vamos colocar aqui, que se expandiu mais o espiritismo, né? Isso é interessante colocar. E ele diz aqui que o espiritismo não é seita religiosa, é a constatação de um fato. Interessante isso, né? Porque ele diz que o espiritismo não é religião, é moral. E a moral está em todas as religiões. Eu achei isso interessantíssimo, para não ficar exclusividade apenas do espiritismo. A outra coisa aqui que eu anotei aqui, a epístola de Erasto, liberdade individual. Ele defende a liberdade. Olha que coisa interessante ele. O espiritismo defende a liberdade individual, ou seja, todos têm a sua individualidade. No entanto, aí que ele coloca aqui, que apesar dessa individualidade, as casas devem estar unidas. Só que isso aí que falou foi Kardec, mas só que ele acrescenta, unidas as outras casas também. Eu achei interessante isso, porque tem casa que se isola, acha que é dono da verdade, até hoje existe isso. E ele está dizendo aí, aqui mesmo quem está fazendo, mesmo sendo individual, a gente está levando para nossas casas. É um estudo que nós estamos promovendo. É isso que ele está falando aqui, que a gente está falando aqui. Depois ele diz que, diferentemente da religião católica, a evolução é para todos, pobre, rico, seja lá quem for, qualquer classe social. E que a senha para isso é a caridade, é o bem. Muito interessante. E, vocês já comentaram aí também, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala da obsessão do médium. Legal, a gente conhece, mas ele acrescenta a obsessão coletiva. Quando a obsessão pega todo o grupo. Isso aí é interessante como ele coloca aí, ó. Não é só do médium, não. Às vezes, todo um grupo é fascinado por esses espíritos, porque nós não analisamos muito bem as questões. Eu comento aqui sempre que é assim, ó, a gente faz um trabalho mediúnico, tudo beleza. A gente fica atento, vigia, mas quando vem o mentor, eu já reparei que no final todo mundo relaxa. É o mentor. É nessa hora que a gente tem que estar com ouvidos abertos para isso. Então, existe a fascinação coletiva, um grupo inteiro fascinado, porque se isola, não quer saber de ninguém, acha que é o dono da verdade. Isso é muito perigoso. E, por último, aqui, foi dessas verdades aí que ele falou, vocês já comentaram, não vou comentar não. Agora, na minha opinião, eu não quero saber quem é espírito de verdade, eu quero ver o que está lá escrito. A outra coisa, os homens escreveram mesmo que ele tinha mania. Não tem um ser humano que possa escrever, Kardec conversando, o cara escrevendo. Impossível, muito detalhe, gente. Pelo amor de Deus, discutindo uma besteira dessa aí. E para mim está encerrado, tudo tranquilo. E aí encerramos o nosso estudo de hoje. Ô Beto, eu tenho uma sugestão aí, Beto, por favor, 1 minuto. Antes trouxe uma informação aí, Fred, também, que eu acho que queria que a gente percebesse nos próximos estudos. Por que Kardec colocou São Luís na geladeira de janeiro daí em diante, deu os braços a Erasto? Vamos perceber nos estudos, né? Eu tenho feito a pesquisa disso. A última comunicação de São Luís foi em janeiro de 1861. Daí em diante aparece Erasto. Vamos perceber para a gente tentar identificar, porque isso é um fato histórico, entendeu? O São Luís estava de férias, viu? Ele também tem direito. Rapidinho, deixa eu só fazer uma observação rapidinho, Beto. Você falou uma coisa importante no final, né? Eita, me deu um branco aqui agora. Gente. Não é mentira, não. Tem aquele negócio quando a gente esquece a mentira, né? Esqueci. É pouca verdade. Eu falo no grupo depois. Deu branco mesmo, então dá para falar. Deixa eu falar. É pouca verdade. Temos 2 minutos aí. Se quiser acrescentar, 10 horas. Eu esqueci mesmo, não tenho como falar. Então, eu falei tanta coisa. Gente, então vamos agradecer a Deus, não é?
mais esse estudo. Terminamos certinho, 10 horas em ponto. Ainda falta alguns segundos. Eu vou pedir aí agora para fazer a prece. Rapidinho. O coordenador sou eu. Diga, doutor. Lembrei, rapidinho. Você falou sobre a questão do escrito, né? Você tem 1 minuto. Não, é rapidinho. Você falou sobre a questão do escrito, né? No começo do banquete, né? Kardec, quando fala lá do rapaz que ele não colocou o discurso dele, ele escreve, né? Porque não transcreveram e me enviaram a tempo. Então, as pessoas, né, aqueles 3 discursos que ele trouxe, ele fala ali que foram transcritos depois, né? Então é interessante. Mas, enfim, no final das contas, não muda muita coisa. Para a reflexão de Fred foi interessante. Se ele trouxe antes ou não, mostra o papel científico dele, racional ou não. Nessa reflexão é interessante realmente. Mas no final para os outros quesitos, não muda muita coisa. E também não muda esse negócio de quem é o espírito de verdade. É a mesma coisa, é a mesma coisa de perguntar quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, pelo amor de Deus, não é? Ou se Jesus tinha o olho azul ou não muda nada, né? Se Jesus tinha o olho azul, se não tinha... Não... Pois é. Erasto fala de espírito emancipador. Exatamente, exatamente. Vamos lá, que é o Fred. Mesmo, né? Fred, faz a prece final aí, Fred, para a gente encerrar. Então, vamos agradecer ao espírito emancipador, a todos os bons espíritos amigos que nos acompanham neste estudo dominical, para que eles possam se manter conosco sob inspiração, nos influenciando sempre na busca pelo entendimento, pela compreensão desses ensinos espíritas, trazidos também pelos espíritos diversos, para que nós possamos não somente compreender, mas da melhor forma exercitá-la sempre na prática cotidiana do nosso dia a dia, de maneira que, à medida que avancemos no nosso processo reencarnatório, possamos estar cada vez mais disponíveis ao entendimento maior que emana do universo e do pensamento desses espíritos maiores. Que Jesus, na sua clara percepção de amor e fraternidade, possa estar junto conosco hoje e sempre. Então, gente, encerramos nossa revista espírita, outubro de 1861. Um abraço a todos. Olá, bom domingo, excelente semana. Até novembro. Tchau, tchau.